será possível você não promover nas empresas pessoas que não falam línguas estrangeiras? Isso é muito mais importante. Certo? Porque até agora nós temos um sistema de seleção perverso. Isto é, a pessoa é galgada a posições de competência na função do seu domínio de línguas estrangeiras. Não pela sua inteligência, não pela sua força de caráter, sino pelas oportunidades que teve quando era jovem, que é o único momento que se aprende uma língua direito. Então, na verdade, boa parte das empresas estão remunerando o investimento que os pais fizeram nos candidatos aos empregos. Outras mudanças associadas à revolução digital serão extremamente importantes. Não serão revoluções apenas digitais, serão revoluções culturais que liberarão boa parte da população, não só do Brasil, quanto também da Índia, da China e da África. Já não será necessário você contar com pessoas que falam muito bem inglês para receber instruções do estrangeiro que você possa executar. Uau! Hein? Isso aí é uma coisa que eu recomendo para vocês prestarem muita atenção, porque é uma mudança que está vindo e que certamente fará uma grande diferença. Quando você sai de uma empresa e cai no Brasil, o pessoal é legal, é maravilhoso. Que gostaria de mencionar esse deslocamento para novos mercados. Sim, de fato perdemos um pouco do lustre porque, enfim, a China parou de crescer tanto, então demanda menos commodities e nós sofremos com isso. Mas eu acho que o mais importante entender aqui no Brasil é que realmente estamos longe dos polos de crescimento. Europa já era, Estados Unidos está estagnado. Os únicos países que crescem estão na Ásia. Então, não é surpresa que os únicos países da América Latina que crescem sejam os que estão no Pacífico. Ok? E continuará a ser assim. Então, é bom que os executivos brasileiros se preparem para entender que os mercados da América Latina que vão crescer mais, que são aqueles mercados que são praticamente cativos do Brasil, serão mais procurados e serão os únicos mercados que trarão lucros maiores. E estão todos no Pacífico, hoje, já. Certo? Os portos do Pacífico, do México, movimentam o dobro de containers do que os portos do Caribe. Então, alguns países que têm costas nos dois oceanos estão privilegiados. Eles sofrerão solavancos, claro. Daqui a 50 anos, quem sabe Washington esteja localizado em Los Angeles. Certo? Mas vai demorar. Antes disso, haverá migrações, a população irá mais para o oeste, vão ter que levar água com eles, mas esses problemas eles conseguirão resolver. Estados Unidos não vai perder com essa mudança. Quem vai perder? Adivinhem quem é? O Brasil, porque não tem costa nos dois. Certo? Brasil, Argentina e a Venezuela. Vocês devem se perguntar por que foi que a TAM foi engolida pela LAN. Certo? Vocês precisam se perguntar por que é que hoje é mais fácil chegar em Quito, no Equador, via Lima, do que diretamente de São Paulo. Isto é, ao perder a TAM, o Brasil perdeu a capacidade de ser hub de viagens. Então, agora vamos ter que ir a esses países via outros. Procura qualquer passagem barata. Ela vai te levar para Santiago, para Lima ou para o Panamá. Curiosamente, os 3 países que ficam no Pacífico. Tá bom? E para terminar, quais são essas implicações para líderes? Bom, eu já adiantei muitas delas, né? Mas fundamental é que vocês precisam aprender o que se chama Connect the Dots. Isso é, há uma constelação, há uma galáxia aí. Mas há algumas coisas que são importantes. E aprender a ver imagens onde não parece haver uma ordem é essencial. Esse pensamento fora da caixa, essa capacidade de você dizer, puxa, eu vi algo que nem viu. Sem audácia, vocês estarão condenados a repetir o que os outros fazem. E isso está nos afundando.
Nós não temos capacidade criativa, não desenvolvemos marcas, não desenvolvemos novos produtos. Então precisamos desenvolver a nossa liderança para que peguem os jovens e os construam através de desafios. É aquilo que eu falei, você vê uma galáxia, mas não consegue distinguir a constelação de Orion. Certo? Onde que estão essas informações tênues que vêm de fontes diferentes, com diferentes níveis de credibilidade, e você, como administrador, você tem que formar um juízo robusto para tomar uma decisão. Isso é muito mais difícil internacionalmente. Então, o que nós chamamos de cultura geral, cultura humanística, é o que te ajuda a fazer isso. E aí é onde nossa competitividade é fraca. Então, sim, precisam ler mais, estão lendo muito pouco, mas não precisamos fazer o ensinamento tão chato como ele é hoje. Falta leitura aos jovens? Sim, sim. Hoje eles leem bem menos do que os anteriores. Sim. Então, cada vez mais está tendo esse déficit. Problema. Vou te dizer uma coisa. A culpa é nossa. Os livros são muito chatos. Não temos feito esforço suficiente em aproveitar os instrumentos digitais, de livros com cores, com movimento, com som, que é o que a garotada está acostumada a fazer com os jogos digitais que fazem. Então o sujeito passa 4 ou 5 anos em casa jogando joguinhos e você quer que ele leia um livro em branco e preto em cima da mesa. É um problema nosso, é um problema de não nos ajustarmos o suficiente. É hora que o nosso mercado editorial e os próprios professores, as pessoas que escrevem, usem melhor os instrumentos que existem. Os estrangeiros dizem que o brasileiro não trabalha, como ele mencionou, trabalha pouco, é pouco produtivo, etc. Eu argumento que o brasileiro, claro, podia ter melhor educação, aquilo que aumenta a produtividade de cada indivíduo. Mas eu acho que boa parte dos brasileiros seriam mais produtivos se não fossem administrados como estrangeiros na sua própria terra. Então, quando você vê a produtividade de uma escola de samba, é de cair o queixo. Isso, quando você larga o brasileiro para ele se organizar para produzir como ele quer, ele produz um produto de qualidade mundial, entrega no dia e na hora certa e não recebe. Então, como é que nas empresas onde o sujeito chega tarde, vai embora cedo, pede licença médica quando não deve, você ainda paga para o cara trabalhar, ele não tem o mesmo nível de engajamento? A resposta está no estilo de administrar. Então, eu passei 2 anos entrevistando sambistas, ritmistas, presidente de escola de samba, presidente de coordenadores de ala, para entender o que é que leva a eles a esse engajamento. Então, as respostas são muitas, mas a escola de samba recruta por afinidades. O que isso significa? Você tem um time que está trabalhando, falta alguém, você pergunta para os integrantes do time, você conhece alguém? Porque na hora que você trouxer, o sujeito vai trazer um cara que é competente para estar nessa equipe, porque não quer que a equipe perca a competitividade. E segundo, o entrosamento com o pessoal da equipe vai ser muito mais rápido do que se você chamasse no mercado, selecionasse por currículo, escolhe um cara que no papel é muito bom, e quando você coloca ali para trabalhar, não rende tanto. Então você vê que a escola de samba tem um estilo brasileiro de se administrar. E aí o cara se sente em casa e rende como não rende na empresa.